E a gente começa a edição de hoje falando dos novos ministros empossados no governo Lula. A Paula Lobão chega ao vivo para trazer todas as informações para a gente ao vivo. Paula, boa noite. Vamos destacar então os ministros dos Direitos Humanos, do Trabalho e da Previdência, tá bom? O que você destaca para a gente? Oi, Lívia, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Silvio Almeida tomou posse na manhã desta terça-feira como ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, dizendo que esse é um tema central para o governo de Lula. Ele fez um discurso emocionado, fazendo críticas ao governo de Jair Bolsonaro, dizendo que recebeu um ministério arrasado com um orçamento drasticamente reduzido. Essas foram as palavras utilizadas pelo ministro no discurso dele de posse. E ele também disse, Lívia, que todo ato ilegal baseado no ódio e no preconceito vai ser revisto. A gente separou um trechinho do discurso dele, vamos mostrar agora neste momento. Recebo hoje um ministério arrasado. Conselhos de participação foram reduzidos ou encerrados, muitas vozes da sociedade foram caladas, políticas foram descontinuadas e o orçamento voltado para os direitos humanos foi drasticamente reduzido. Como crueldade derradeira, a gestão que se encerra tentou extinguir, e vou dizer, tentou extinguir sem sucesso a Comissão de Mortos Desaparecidos. Todo ato ilegal baseado no ódio e no preconceito será revisto por mim e pelo presidente Lula, que sempre teve um compromisso com a democracia. Bom, falando sobre o Ministério do Trabalho, quem assumiu o cargo foi Luiz Marinho, dizendo que até maio deste ano vai enviar para o Congresso Nacional uma proposta de uma política de valorização permanente do salário mínimo. E ainda neste primeiro semestre, ele também disse que vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta de regulação dos aplicativos, porque segundo ele, no discurso dele, ele disse que os trabalhadores de aplicativos, como aplicativos de comida, aplicativos de transporte, ele considera isso como um semi-escravo, um trabalho semi-escravo. Luiz Marinho também descartou revogar a reforma trabalhista, defendeu apenas a revisão de alguns trechos e também descartou o retorno do imposto sindical, medida essa que já tinha sido informada pelo governo ainda na transição que seria feita, né? A gente também mostra aí que o ministro do Trabalho declarou que a pasta vai promover igualdade de trabalho e igualdade de remuneração entre mulheres e homens, brancos e pretos. Separamos também um trechinho do discurso do ministro do Trabalho. Vamos ouvir então o ministro Marinho. Quero convocá-los para, em curto espaço de tempo, oferecermos ao presidente Lula uma proposta de política de valorização permanente do salário mínimo a ser apresentado ao Congresso Nacional. Quero declarar que iremos, em pouco tempo, por meio do diálogo tripartite e juntamente com o Congresso Nacional, construir uma legislação que modernize o nosso sistema sindical e de relações de trabalho e que nos aproxime das melhores práticas existentes no mundo nesse campo. No Ministério da Previdência, quem assumiu o cargo hoje foi Carlos Lupe, tomou posse prometendo terminar em tempo recorde com a fila do INSS. Para isso, ele disse que vai fazer um mutirão, podendo até ter convênios com governadores e com prefeitos. Carlos Lupe chamou a reforma da Previdência realizada no governo Bolsonaro de antirreforma, inclusive disse que vai fazer um comitê, pretende formar uma comissão para analisar e reavaliar os pontos com profundidade, as mudanças que foram feitas nas regras do sistema previdenciário. Chamou a reforma também de antirreforma, dizendo que ela só foi feita para retirar direitos dos trabalhadores. Agora, com relação à revisão dessa reforma da Previdência, ele não deu prazo, mas disse que até o final deste ano deve apresentar uma nova proposta. Vamos ouvir agora o ministro Carlos Lupe. Eu quero formar uma comissão quadripartite. É isso, né? Meu amigo Molon, com a representação dos sindicatos patronais, com os sindicatos dos empregados, com o sindicato dos aposentados e com o governo, nós precisamos discutir com profundidade o que foi essa antirreforma da Previdência. Discutir com números e com profundidade.
Nós queremos que toda a arrecadação destinada constitucionalmente para a Previdência esteja no balanço na Previdência. Tudo se esquece para levar a população a mentira. A Previdência não é deficitária. Vou provar isso a cada dia que eu tiver nesse ministério. E vou provar com números, com dados, com informações. Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta terça-feira. Convido mais uma vez para nos fazer companhia o comentarista Rodrigo Constantino. Constantino, boa noite. Temos aí então 3 posses para você analisar para nós, com vários pontos que foram destacados pelos ministros. Ministro dos Direitos Humanos, do Trabalho e da Previdência. Vou começar pelo último, como sempre, pelas declarações de Carlos Lupe, ministro da Previdência, que fez críticas à reforma da Previdência, que foi iniciada em 2016, com o então presidente Michel Temer e concluída no governo do ex-presidente agora Jair Bolsonaro. Para ele, a Previdência não é deficitária. É necessário que haja uma reforma da Previdência, na sua opinião? Boa noite, Lívia, boa noite a todos. Bom, eu não sei que tipo de conta o ministro faz. Isso é uma narrativa muito falaciosa e perigosa. O Brasil tem uma bola de neve, um rombo crescente, uma bomba relógio previdenciária, sendo um país jovem. Se a gente compara com países com população média muito mais velha, o Brasil está muito pior. Isso, a tendência é piorando muito rápido, porque nós vamos aposentando cada vez mais gente e a conta não fecha. Então é temerário ver um ministro da Previdência falar uma coisa dessa. Não é por acaso que os mercados estão tensos. A reforma previdenciária do governo Bolsonaro, que a imprensa na época deu os créditos ao traidor que tentava sabotar a agenda do governo Rodrigo Maia, que fez o L depois, foi uma reforma que economizou em uma década quase R$1 trilhão, o dobro daquela que o governo Temer pretendia e não conseguiu. Uma reforma muito importante. Falar em desfazer isso e ignorar o rombo crescente da Previdência é simplesmente de uma irresponsabilidade ímpar. Agora, Constantino, vou fazer mais uma pergunta para você, trazendo destaques dos 2 outros ministros que a gente mostrou agora por meio da Paula Lobão, ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e também ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Destaquei de todos os pontos que ele trouxe para a gente nesse trechinho de coletiva que a gente mostrou. Quero que você comente para a gente sobre a questão do salário mínimo. Ele falou que vai apresentar para o Congresso Nacional, sem dar detalhes, uma proposta justamente para que esse salário mínimo seja reajustado frequentemente, constantemente. Não detalhou, mas disse que vai apresentar essa proposta. Descartou qualquer reforma trabalhista e também cobrança de imposto sindical. Já o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, falou em ministério arrasado, redução do orçamento para essa pasta dos direitos humanos e falou que atos baseados no ódio, nos discursos de ódio, serão derrubados. Vamos começar pelo final, então, né? Curioso isso. O discurso é o mesmo em todas as pastas. Pegaram um cenário de terra arrasada, herança maldita. Isso é para preparar a narrativa para poder ter um bode expiatório depois para culpar por todas as lambanças e desastres que vêm por aí, inevitavelmente. Agora, ele acaba ali dizendo que o Lula é um grande democrata, né? Tem um compromisso com essa área de direitos humanos. Vamos perguntar, então, quais são os direitos humanos existentes em Cuba, uma ditadura sanguinária, assassina, que Lula defende até hoje e é muito companheiro do ditador herdeiro de Fidel Castro, que pegou o poder no dedaço do então ditador. Vamos perguntar que direitos humanos existem na Venezuela hoje, que Maduro, o ditador socialista, persegue dissidentes, usa seus milicianos para intimidar, para prender políticos adversários e é uma ditadura apoiada por Lula. Então é óbvio que isso é apenas discurso para inglês ver e para trouxa acreditar. Já sobre a pasta do trabalho, se ficar subindo o salário mínimo artificialmente fosse uma política trabalhista positiva, não dá para entender por que não basta colocar em 5 mil ou 10 mil reais o salário mínimo. Nossa, todo mundo ia ficar muito feliz. Só que não. Ia ser uma desgraça e o desemprego ia aumentar muito rápido. Porque não adianta aumentar salário na base da canetada. Não é assim que o mercado funciona. Agora, quando ele fala em unir grandes sindicatos, o governo, faltou mencionar só os grupos, mas pelos sindicatos patronais está implícito. Isso é um modelo que me lembra muito aquele de Mussolini na Itália. Era exatamente isso. Sindicatos fortes
governo forte e grandes grupos organizados, todos eles numa mesa para negociar. A economia não foi bem, sem falar da liberdade.